Estamos no ar com o programa Entender Condomínio na TV. O programa Entender Condomínio na TV é um programa que vai discutir, que vai trazer o condomínio para a televisão, na qual será discutido temas do condomínio, como legislação, administração, contabilidade, questões como relacionamento interpessoal, brigas em condomínio, segurança em condomínio. Tudo que envolve o condomínio, você verá aqui no programa Entender Condomínio na TV. Apresentação: Paulo Roberto Melo e Débora Brito. Débora Brito, o que você está achando do programa Entender Condomínio? O programa Entender Condomínio, ele tem o intuito de promover a interação entre os síndicos, os administradores e os condôminos, Paulo Roberto? Inclusive, para prestigiar a nossa estreia, nós convidamos pessoas muito importantes para esse nicho, São pessoas que interagem diariamente com o condomínio, que é Glória Bertoni de Sá, ela é síndica do Brisas do Lago. Nós estamos também com o presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Paulo? Adriano de Andrade Marrocos, ele que é um grande líder na área de condomínios, já foi síndico também, administrador de grandes shoppings aqui no Distrito Federal e tem uma longa experiência também nessa área. E vamos hoje discutir um pouco sobre contabilidade em condomínios e vamos também entender um pouco sobre condomínio clube, uma vez que a Glória é síndica de um condomínio clube, o Brisas do Lago, um mega condomínio aqui no Distrito Federal. Débora, tem alguma pergunta já para algum dos nossos convidados? Olha, Paulo, eu gostaria sim de conversar com o presidente do Conselho Regional de Contabilidade, a respeito dos erros que são cometidos, presidente, em relação às finanças, administração financeira do condomínio. O senhor poderia comentar um pouquinho para nós? Mas vamos falar um pouco então de administração financeira dos condomínios, e isso me leva a uma grande preocupação, que é a prestação de contas que é feita à Assembleia. A prestação de contas requer que, além de apresentar um extrato simplesmente, você apresente os documentos que compõem aquela prestação de contas e que justificam tanto os gastos quanto comprovem a arrecadação. Então é importante ter um bom controle interno, principalmente sobre os gastos, para que, ao levar à Assembleia, você não enfrente dificuldades ou constrangimentos como ausência de documento, uma falta de cotação de preço e não ter condições de explicar por que se optou por uma empresa e não por outra. Então, o síndico precisa entender que o processo de prestar conta, que já vem de uma administração financeira, requer transparência. E transparência é sempre o desejo que nós queremos que os outros façam e nós temos dificuldade de fazer da nossa gestão. Então é bom assumir, vestir essa camisa da transparência, porque o zelo com o uso do recurso de terceiros é fundamental e pode trazer prejuízos. Então a administração financeira não é só isso, mas esse é um dos pontos que mais nos preocupam, porque na hora de prestar conta é que vem os problemas na Assembleia. E como realizar esse tipo de ato, Como transferir isso para uma realidade dentro de um condomínio? Seria deixando à disposição que alguns síndicos estabelecem momentos, para poder estar prestando contas, geralmente nas assembleias, certo? Então, assim, e aqueles síndicos que colocam à disposição dos condôminos os balancetes? Como que é encarada essa iniciativa? Isso seria bom ou ruim, sobre a ótica da administração financeira? Se for deixar todos os meses à disposição de todos os moradores, que é um direito dele verificar essa documentação, que ele esteja encadernada para evitar, por exemplo, que ao manusear algum documento seja rasgado, danificado e prejudique na hora da prestação de contas. Então é importante que o morador vá até a administração, a sede, a sala, enfim, e lá ele possa analisar sem retirar de lá, porque é um direito para todos os moradores, então não dá para ficar de unidade em unidade, mas que tenha alguém junto com ele por causa da preocupação com o zelo com a documentação. Mas que ele possa folhear, possa questionar, possa participar realmente desse processo. Porque caberá ao Conselho Fiscal emitir um parecer sobre a qualidade daquela prestação de contas, sobre os números também. Mas quem vai votar são os moradores.
Então, quem quiser ter acesso, é uma política realmente de grande transparência e de participação de todos. Até mesmo para incentivar que no futuro você tenha outros moradores interessados em participar da gestão do condomínio. Débora Brito, temos uma pergunta de um telespectador, a telespectadora Silvia, ela é síndica na Asa Sul. A Silvia, ela fala bem assim: quais são as obrigações fiscais de um condomínio? O presidente Adriano Marrocos. Bem, Silvia, vamos entender o seguinte: várias operações no condomínio terão retenção de imposto. Essas retenções geram uma obrigação acessória, que é a entrega da DIRF. Então, quando você tiver algum funcionário e esse funcionário tiver desconto de imposto de renda, vai gerar essa obrigação acessória. Em relação aos terceirizados e outros gastos, você não tem essa obrigação, mas se tiver que descontar imposto de alguém, gera obrigação para o condomínio. Então, nós temos a DIRF sobre o imposto de renda, a GFIP em relação à Previdência Social e Fundo de Garantia, e anualmente entregar a RAIS dos empregados próprios, onde nós listamos o salário, a remuneração mensal de cada empregado. Então, essas são as obrigações fiscais e previdenciárias que o condomínio está obrigado a cumprir. Bom, eu gostaria, presidente, de aproveitar o gancho da nossa telespectadora e introduzir um assunto que é muito importante também, que é a questão, né, da troca de gestão, né, que envolve inclusive também essa questão fiscal, né, o que fazer, como realizar de uma forma eficiente a troca de bastão, aquele síndico que deixa a sua administração, né, para que venha, para permitir a entrada de um novo gestor, né, quais são as dicas que o senhor tem para nos oferecer em relação a esse assunto? Em relação à substituição do síndico, o ideal seria que culminasse com uma data fácil de fazer o fechamento, que para nós, profissionais da contabilidade, nós temos o dia 31 de dezembro como uma data em que há um padrão de encerramento de contas. Mas, ocorrendo em qualquer mês do ano, a passagem, a mudança, a substituição do síndico deve passar pela entrega do balancete, tanto para o novo síndico quanto para o que se despede, assim junto com as certidões negativas do condomínio junto à Receita Federal e à Previdência Social e Fundo de Garantia. Então, são as certidões básicas, inclusive a da Previdência Social está junto com a da Receita e da Procuradoria Geral, porque nós podemos também enfrentar alguma execução, então já é uma certidão conjunta e mais a da Caixa Econômica com Fundo de Garantia. São tranquilidades que o novo síndico vai requerer, vai precisar. Se tiver algum indício de problema com o fornecedor, também seria interessante uma certidão do cartório de distribuição que vai apresentar todas as ações de execução contra o condomínio. Fora isso, aí são os procedimentos administrativos de assinatura de cartão de banco, procedimento junto ao cartório para registrar a ata, porque você vai precisar desse documento, e contato com fornecedores, até para conhecer a realidade do condomínio. Mas as certidões negativas e um balancete encerrando a gestão, fundamental para o novo síndico e para aquele que se despede. Justamente para marcar, né, essa transição e a forma como o síndico recebeu, né, aquele condomínio está bem clara. Se havia algum problema na gestão anterior, que não seja atribuída à nova gestão, não é? E eu já ouvi falar também, presidente, nas fotos que deve o síndico novo tirar em relação às áreas comuns, como foram todas recebidas. Isso é muito interessante, né? Fazer uma visita em loco, com o zelador, o responsável, tomar, né, conhecimento de toda a equipe que atualmente vai, né, trabalhar com ele diretamente, né, e também registrar a questão das áreas comuns. Glória, como foi a transição? Você é síndica lá do Brisas do Lago, né? É uma mulher, é pediatra. É verdade. Acho que você dedica a sua vida, né, realmente à coletividade,
né? E eu queria saber um pouquinho da sua experiência, para você contar aqui no nosso programa, como foi realmente essa transição, como foi a passada de bastão. Você tomou essas providências todas? Realmente foi uma transição um pouco conturbada. Mas primeiro eu quero também agradecer a oportunidade de estar aqui, podendo falar, como você mesmo disse, eu sou pediatra, médica, fui gestora na Secretaria de Saúde durante 8 anos e estou estreando como síndica. A transição eu acho que foi um pouco conturbada, foi uma coisa interessante, porque eu me mudei para lá em fevereiro de 2015 e logo você vai fazendo umas amizades, você vai conhecendo as pessoas e você começa a ver uma coisa errada aqui, outra errada ali, começa a dar um palpite, o outro junta, você começa a ver que existem afinidades entre as pessoas. E nisso tudo o síndico anterior ele já estava para sair, seria julho, por aí. E então nós começamos a nos unirmos e vendo uma coisa, vendo outra, resolvemos por conta disso, como eu estaria me aposentando em breve, vamos fazer uma chapa e você vai ser a síndica, vamos botar uma subsíndica, vamos ver o conselho fiscal. E ficou interessante, porque a equipe que nós montamos foi muito boa e conseguimos, durante esse período de fazer nossa propaganda, montamos um trabalho, fizemos uma boa apresentação do que queríamos para o condomínio. E nisso tudo, a eleição também foi um pouco conturbada, mas aconteceu em agosto e nossa chapa foi eleita. Existia um outro morador que também era uma oposição, mas que nós realmente ganhamos assim com uma boa margem de votos e foi uma coisa muito interessante e com expectativas boas, né, dos condôminos. Doutora Glória, a senhora é médica, né? Médica, exato, pediatra. A senhora já foi síndica alguma vez na sua vida? Não, é a minha primeira vez. Realmente, eu estou aprendendo muito nesse condomínio, mas é aquela história, você não trabalha sozinho, né? Nós temos uma boa equipe, temos bons funcionários lá e que assessoram, que ajudam, e a nossa própria equipe, da nossa chapa, ela é uma equipe boa, todo mundo muito interessado, todos têm a mesma visão, todos querem fazer dali um bom lugar para você morar, para você viver, para você conviver. Então, isso ajuda bastante. Agora, a tal pergunta que você fala realmente é meio complicado. Eu não sei se eu teria que dar tantas explicações para você. Realmente foi difícil. E eu posso até te dizer que ainda está sendo, mas que com boa vontade e com aquela transparência, né, que o senhor Marrocos falou aqui, nós vamos chegar lá, com certeza. Eu acho que, rapidamente, acho que é muito importante que o síndico ele tente se qualificar, né? Faça cursos, palestras, encontros, porque geralmente o síndico tem sua profissão. Ele é médico, ele é advogado, ele é contador, e ele vira síndico, assim, às vezes, de uma hora para outra, sem... Então é muito importante a qualificação. Doutora Glória, a senhora administra um condomínio bem complexo, um condomínio que tem diversos contratos, tem piscina, tem quadra de esporte, tem sauna, uma série de serviços. Como é administrar um condomínio tão complexo igual esse que a senhora administra? Na realidade, são 750 apartamentos e temos uma loja de conveniência ali dentro. Não é muito fácil, mas dá para a gente fazer. Eu, como lhe disse, fui gestora, fui diretora na Secretaria de Saúde, então, nos meus
últimos anos de trabalho dentro da Secretaria de Saúde, eu não fui muito médica pediatra, eu fui mais gestora. Então, isso talvez tenha me dado uma bagagem boa para lidar, inclusive, com um público ali muito eclético. Você tem hóspede, você tem morador, você tem locatário, você tem... É muito interessante, você tem proprietários, você tem pessoas idosas que foram para ali porque se aposentaram e estão querendo curtir, estão querendo jogar seu dominó, bater papo sobre política ou sobre cinema. Você tem uma turma jovem, cheia de energia, querendo fazer muita festa. Você tem crianças, você tem os bichinhos. Então, você tem que realmente lidar com diversidade, uma diversidade, obrigada, diversidade. Mas que isso ajuda também, mas vale a pena. Não é fácil, eu vou lhe dizer que não é fácil. Mas a gente consegue contornar um lado, contornar outro. Você não pode ter cabeça quente, mas você tem que ter uma personalidade forte. Você não pode sair brigando ou querendo impor sua vontade para todo mundo, porque não é fácil. Mas a transparência nos ajuda. Isso que ele falou, por exemplo, agora da administração, dessa parte dos balancetes. Ontem nós tivemos uma reunião com a nossa equipe, né? Nós temos lá uma empresa que faz a nossa contabilidade, e a ideia foi essa, porque até então nós botávamos tudo no BR Condomínio. Mas as pessoas estavam reclamando que estava difícil de acessar o BR Condomínio. Então agora já combinamos. Vai o boleto para pagar o seu condomínio e junto já vai todas as contas do mês, o balancete do mês, junto já para o seu proprietário. Isso é uma forma de transparência que eu acho que vai ajudar muito e as reclamações provavelmente irão diminuir. Muito bom. Então, a pergunta de um telespectador, a telespectadora Antônia, do Sudoeste, ela pergunta para a gente aqui, quais são as obrigações contábeis de um condomínio para o presidente Adriano Marrocos? Eu vou pedir para a doutora Glória também comentar depois sobre isso. Bom, obrigação contábil, ela vai desencadear e vai ser concluída na prestação de contas. Então, nós temos o registro do livro diário, que é o registro de todas as transações ocorridas ao longo do ano, que gera um outro livro chamado Razão, que traz todas as transações de item por item, tanto contas bancárias, quanto despesa, arrecadação, que facilitam a análise do Conselho Fiscal sobre esses valores. Ao final de cada período, gera-se um balancete, e esse balancete nós recomendamos também um trabalho gráfico. Então, se você apresenta um gráfico com o total das despesas, item por item, aquelas que têm um maior impacto, até para facilitar a visualização, os condôminos vão se sentir mais à vontade até de observar determinado gasto. E aí, obviamente, é importante que o síndico, numa situação dessa, peça sugestões de como reduzir e de como gerir aquela despesa, ao invés de esperar ser questionado. Então, esse comportamento proativo com os dados na mão é muito importante para o síndico. Então, a prestação de contas é a última peça, é o último momento em que essas peças serão apresentadas para o síndico e para a Assembleia. Ok, doutora Glória, a senhora pode comentar, por favor, algo sobre isso? Posso. Prestação de contas sempre dá problemas, né? E nós tivemos um início também conturbado, porque tivemos, a princípio, uma bandeira hoteleira que não funcionou muito bem e também ano passado foi convidada a se retirar o contrato, rescindir o contrato, e isso ficaram algumas pendências. E foi um pouco complicado e ainda está sendo, porque o nosso Conselho Fiscal, nós ainda estamos tentando resolver problemas de 2013, 2014, de gestões anteriores. E, por exemplo, o síndico anterior não me passou isso tudo, então fomos descobrindo, porque vamos lá atrás, vamos procurar, vamos pesquisar. Então,
ainda tivemos muitas dificuldades, tanto que nas nossas assembleias tivemos problemas na aprovação de contas por causa dessa bandeira hoteleira anterior. Era uma bandeira estrangeira que não sabia exatamente onde que ela tinha que pagar, ela não estava muito familiarizada com os impostos brasileiros. Então, ela deixou de fazer algumas coisas e isso acabou nos prejudicando um pouco. Mas, fora disso... É sabido que na próxima quinta-feira, dia 21 de abril, será aniversário da capital de todos os brasileiros. E a gente quer pedir para cada um de vocês, aí, antes da gente encerrar, deixar uma mensagem para os nossos brasilienses, candanos, as pessoas que vivem em Brasília, para a capital de todos os brasileiros. Vamos começar com o presidente Adriano Marrocos. Presidente, deixa uma mensagem para os brasilienses, para a população de Brasília, sobre os 56 anos da capital de todos os brasileiros. Bom, ao encerrar a nossa participação, eu queria aproveitar para orientar a nossa síndica, doutora Glória, a respeito dos serviços de auditoria que podem ser prestados para os condomínios, onde todo esse esforço pode ser feito por um profissional registrado no Conselho de Contabilidade que tem as normas a serem observadas. E para nós brasilienses, como nascido aqui na terra, dia 21 de abril, além do aniversário da cidade, é a data de fundação do Conselho Regional de Contabilidade. Mesmo, presidente? Então, é a primeira autarquia registrada em Brasília, 21 de abril de 1960, em uma assembleia em que envolveu os contadores da época e que trouxe o primeiro órgão de fiscalização de classe profissional para a capital do país. Então, Brasília cresceu, foi construída com a nossa participação de profissionais que atuavam no Núcleo Bandeirante, nos acampamentos, orientando os empresários da época, porque o comércio já era pujante. Então, estamos felizes não só em comemorar os 56 anos da cidade, como os 56 anos do CRCDF. Então, um abraço a todos e que a nossa cidade possa se reestruturar, que ela tenha uma administração que traga para nós mais benefícios, mais tranquilidade, para que os nossos filhos possam usufruir da cidade que eu vi crescer quando a gente andava pelas ruas e brincava até mais tarde, sem medo e com mais segurança. Que tenhamos uma vida melhor em Brasília. Muito obrigado e obrigado pelo convite. Então, Brasília, para mim, é tudo de bom também. Vim do Rio de Janeiro há 30 anos. E realmente adotei, é a minha cidade do coração, adoro viver aqui. Acho que Brasília tem dado exemplos muito bons para todo o Brasil. É uma cidade limpa, nós temos aquela faixa de pedestre que começou aqui, é importantíssimo. E realmente Brasília está de parabéns nesse aniversário. E vamos continuar assim, realmente optar por uma melhor segurança, como disse aqui o senhor Marrocos. Realmente precisamos só de mais segurança, mas é uma cidade muito bonita, uma cidade linda, uma arquitetura maravilhosa, a energia daqui é muito boa. Parabéns aos brasilienses. Bom, eu gostaria também de dizer que tenho muito orgulho de ser brasiliense, nasci aqui em Brasília, né? E hoje, Paulo, Brasília ela é uma cidade edilícia, né? Uma selva de pedras. E nós temos aí mais de 15 mil síndicos, né? Isso sem contar os outros gestores, né? Como a Glória colocou aqui para a gente, o síndico ele nunca trabalha sozinho. Então, que a gente venha, né, trabalhar juntos em prol dessa categoria, né? E parabenizar Brasília por acolher tão bem, né? Você vê que já temos cursos, né, Paulo, oferecidos aqui em Brasília, no Distrito Federal. Pretendemos, inclusive, levar esse ensino à distância adiante para atingir cada vez mais o público dessa área condominial. Exato. Eu quero deixar a minha mensagem para todos os brasilienses, as pessoas que vivem em Brasília e principalmente as pessoas que vivem em condomínio. Hoje, Brasília é uma cidade de condomínios, mais de 1,5 milhão de pessoas vivem em condomínios e tenham senhores condôminos, senhores síndicos, senhores funcionários de condomínio. Tenham pessoas preparadas nos seus condomínios. O síndico tem que saber qual é a sua função.
O morador também tem que saber qual é a sua missão dentro do condomínio, o funcionário também. Se todo mundo der as mãos e trabalhar juntos, eu tenho certeza que Brasília será uma cidade cada dia melhor e com pessoas que vivem em condomínio, vivendo com mais qualidade de vida, vivendo com mais tranquilidade. Eu tenho absoluta certeza que Brasília, com os seus 56 anos de capital de todos os brasileiros, está ficando cada dia melhor. E na semana do aniversário de Brasília, Brasília ganhou um presente. O programa Entender Condomínio, a apresentação Débora Brito e Paulo Roberto Melo, vai ser um programa semanal na qual os brasilienses e os brasileiros irão saber um pouco mais sobre gestão de condomínios, irão saber um pouco mais sobre entender condomínios, algo extremamente importante. Temos que entender como é viver em condomínio. Muitas vezes as pessoas, elas vivem em condomínio, mas não entendem como é viver em condomínio. Então tem que se cumprir regras em condomínio. Então, mais uma vez, uma boa tarde aos telespectadores. Muito obrigado pela participação de vocês e tenham todos uma boa semana e um bom feriado e um bom aniversário da capital de todos os brasileiros.